Boa noite, Esporte Clube na área nesse dia 25 de outubro de 2022. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, ative os sininhos e vamos juntos. Vamos falar dessa campanha da Fiel para que o VP fique. Daqui a pouco o Silvinho, ex-técnico do Corinthians, vai estar aqui para falar a respeito do Vitor Pereira. Silvinho que está aí no projeto de voltar a treinar um grande time. Vamos ver, vamos esperar. Mas antes a gente tem que falar em relação ao Vitor Pereira. O que o Vitor Pereira tem feito pelo Corinthians? Primeiro, chegou e colocou o Corinthians numa semifinal de Paulista, onde o time não vinha bem, estava totalmente bagunçado. Ele arrumou o time aos poucos, foi montando uma espinha dorsal com Cássio, Fagner, Gil. Depois veio o Balbuena, aí você teve o Piton e o Fábio Santos. Aí o meio-campo agora com esse garoto Fausto que joga muito, o Maicon. O William veio, mas infelizmente foi uma decepção, né? Fazer o quê? Não deveria nem ter vindo. Roger Guedes está jogando muito, tem que tirar o chapéu. Perdeu o gol com o Flamengo, perdeu, mas pelo menos tem feito a diferença. Tínhamos o Mantuan foi para o Zenit, e aí veio Yuri Alberto, atacante que foi expulso contra o Santos, mas tem feito a diferença. E ele encaixou o time. Uma hora joga o Mosquito do lado direito, uma hora joga o Adson. É um time bem organizado, coisa que não era antes. Para falar disso, Silvinho. Boa noite, Silvinho, tudo bem? Silvinho, o que você tem visto do Corinthians? Tem assistido jogos do Corinthians? O que você me fala desse Corinthians e dessa campanha Fica VP, hashtag Fica VP, que eu acho que o Vitor Pereira tem que ficar pelo trabalho que ele tem feito, principalmente porque colocou o Corinthians numa final de Copa do Brasil, onde poucos duvidavam, bateu de frente com o grande Flamengo e muitos não acreditavam. A imprensa com a soberba de achar que o Flamengo iria golear os dois jogos e não foi assim. O Corinthians foi roubado, mantenho isso, contra o Flamengo, onde o juiz nem sequer no VAR foi. Porque se fosse a favor do Corinthians e contra qualquer outro time, a imprensa estava falando. E como é ao contrário, a imprensa costuma falar. Muitos costumam desrespeitar. Eu acho que a Renata Fã mesmo foi infeliz na questão da história de maloqueiro. Eu acho que ela deveria repensar. Eu sou maloqueiro mesmo, Renata Fã. Eu tenho estudo, mas nada disso me impede de ser corintiano com muito amor e muito orgulho. O Corinthians sempre está no seu caminho, né? No caminho do Inter. Mas eu acho que você deveria ter um pouco de respeito, minha opinião, sempre quando expressar sobre o Corinthians, que é uma grande equipe, que é a equipe do povo, é a equipe que a gente ama. Mas para falar disso, esquece um pouco esse assunto, que a gente deixa para lá. O Silvinho, o que você tem visto do Vitor Pereira? E o seu trabalho, por que não deu certo no Corinthians? Boa noite. Evita. Boa noite, boa noite. Vamos construir o nosso resultado. Não deu certo, principalmente porque a equipe era praticamente uma equipe que estava se reconstruindo aos poucos. A gente foi tentando montar o time. E aí chega um jogo contra o Santos, onde a gente estava praticamente com o time bem ajustado, e a gente acaba perdendo de virada. A torcida já estava querendo que eu saísse. Isso era notório, porque os jogadores já sabiam que provavelmente eu cairia. Mas em relação ao técnico que está lá, Corinthians hoje, ele faz um trabalho excelente, principalmente porque colocou o time bem ajustado, organizado, ajustou a questão do Fausto, que é um baita de um jogador que hoje eu não tinha. Antigamente, um jogador que fazia a função de atacar e a função de marcar. É isso que ele faz. E isso é importante para vamos construir o nosso resultado. Agora todos juntos, como equipe, isso era importante. Mas o trabalho do Vitor Pereira é excelente. E eu acho que ele tem que ficar no Corinthians, principalmente porque tem feito um grande trabalho. Com certeza, né, Silvinho? Com todo respeito a você, mas você não tinha padrão de jogo, seu time não tinha organização. Classificou para Libertadores porque Renato Augusto, o Roger Guedes, entre outros, fizeram a diferença. Eu não posso falar o William, porque o William ele foi muito mal com o Corinthians. Eu acho que ele não deveria nem ter voltado. Se fosse para tomar uma
atitude impensada em deixar um time antes de um clássico contra o Palmeiras na mão, como ele fez, eu acho que não precisava nem ter voltado ao Corinthians. Mas é assim que acontece no futebol. Nem sempre na vida você vai ser bem agradecido. Mas vamos que vamos, passamos a bola. Eu acho que o Vitor Pereira tem que ficar. A torcida tem razão. O Corinthians, com ele no comando, pode ganhar títulos, pode brigar por títulos. Aí você traz umas 4 peças, como o Pedro Raul, você traz o Terans do Atlético Paranaense, você traz mais um atacante de lado de campo que o Corinthians precisa, mais um zagueiro. Eu acho que aí começa um time a dar liga. Não tenho nada contra Lucas Piton, mas eu acho que deveria ser emprestado para ganhar experiência, porque tem apresentado algumas falhas. Em relação ao seu Fagner, precisa ver o que é da vida. Não bate mais pênalti no Corinthians. Eu acho que não deve bater. Matheus Vital, para mim não dá para ficar. Acho que é um jogador que já deu o que tinha que dar no Corinthians. Ramiro tem melhorado muito. Acho que o Ramiro poderia ser uma peça de reserva. Eu acho que eu renovaria com o Ramiro. O Xavier não vai ficar. O Cantilho deveria ser exigido dele porque é um jogador de qualidade. Eu acho que cairia bem no Corinthians, jogou algumas partidas boas. Então eu acho que deveria repensar. Ô Silvinho, o que você vê do Corinthians em relação ao time que tem feito essa temporada? Tem gostado de ver o Corinthians? Evita. Temos que dizer que o Corinthians hoje é uma equipe moderna. Lembra muito as equipes como a Inter de Milão, o Barcelona, aquele time que tinha a rapidez de bola. É um time bem ajustado e eu tenho gostado de ver principalmente esse Fausto. Fausto Vera é um baita de um jogador, tem feito a diferença. Roger, hoje, é aquele jogador que realmente faz a diferença. Renato Augusto é o maestro do time, é o jogador que coloca a bola onde quer. Principalmente faz a diferença, tanto fazendo gols quanto armando jogadas. Juliano, o destaque da Copa do Brasil. Para mim, eu tiro o chapéu para ele. E o Cássio, com certeza, hoje é o goleiro que vem realmente sendo o melhor goleiro. E até apostaria nele para ser convocado para a Copa. Principalmente porque tem merecimento. Agora, isso é importante para construir um resultado. Isso eu digo e repito. Com certeza, você frisou bem, esses jogadores têm feito a diferença. Mas agora eu vou te dizer uma coisa, fica VP, hashtag fica VP, Vitor Pereira fica no Corinthians, nós te amamos, você é um dos melhores treinadores da história do Corinthians, comete alguns erros, mas fez um trabalho excelente. Eu acho que não tem como não dizer para você que você está na história do Corinthians. Silvinho, para terminar, você acha que o Corinthians pode brigar por títulos no ano que vem? Com certeza, principalmente porque é um time que tem um baita treinador que pode realmente render e fazer com que essa equipe possa bater de frente, porque já mostrou contra o Flamengo que é uma equipe forte, que não tem medo de ninguém. Enfrentou o Atlético Mineiro em Minas, conseguiu fazer um jogo de igual para igual e venceu de virada. Isso é a equipe, isso é a tradição do Corinthians. E eu acho que ele tem que ficar. Por isso que eu digo, fica Vitor, fica no Corinthians. Eu acho que você tem que ficar, principalmente porque deu muito certo. É um casamento acertado. E o Corinthians, se contratar mais algumas peças, pode sim brigar de igual para igual com as outras equipes. Com certeza. Silvinho, a gente vai encerrando por aqui, mas a gente te agradece só para se despedir. Não deu certo o seu trabalho no Corinthians, mas eu peço que você tenha sorte em outra equipe, tá bom? Com certeza, vamos encaixar o nosso resultado, principalmente porque a gente sabe que a filosofia não foi dado certo, porque o trabalho foi interrompido, onde estava dando resultado, onde nos classificamos para uma Libertadores. E eu tenho isso, que a gente fez a nossa parte, mas infelizmente não deu certo. Como muitas coisas não dão certo na vida, a gente entende. Repita, reflita. Eu digo o seguinte: toca pra mim, traz consigo, traz consigo. Evita. Vamos construir o nosso resultado. Pessoal, boa noite. Tamo junto. Um abraço. Evita. Se inscreva no canal, dá o like e compartilhe. Evita.